Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Peço aos irmãos, a partir de agora, que orem a Deus, peçam sabedoria no Espírito, confirmação no coração, abram suas Bíblias. Eu sempre peço isso para que a gente não imite as igrejas hoje, infelizmente, né, ao qual um fala, outro escuta e dá glória a Deus em tudo aquilo que é falado nas igrejas. Mas aqui é diferente, estou conversando com os irmãos, peço aos irmãos que confirmem na Bíblia, na leitura, anotem se quiserem, e eu sempre falo isso, sempre peço isso para que Deus possa confirmar nos nossos corações aquilo que é passado, para que a gente possa estar resguardado no tempo que há de vir. Amém, meus amados? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Daniel 8, e nós vamos falar sobre o anticristo que vai vir, a região que ele vai vir, ok? Então, nesse vídeo aqui vai ser refutado aí, mais uma vez, Roma, tá? Com muitos estudiosos aí, não sei porquê, mas colocam aí Roma como o principal cumpridor bíblico e dizendo que o Papa aí é o anticristo. Amém, meus amados? Então, os irmãos, abram suas Bíblias em Daniel 8, e do versículo 3 e 4, a gente vê que é o Império Medos e Persas. Então, os países que eu vou dizer aqui, claro que antigamente não existia, mas hoje eu vou falar o nome desses países para a gente poder ter uma noção do tamanho do Império Medos e Persas. E os irmãos, se quiserem, podem ir no Google e ver lá o tamanho do Império Medos e Persas para confirmar. Ok, meus amados? Podem ficar à vontade, e para isso é para nossa segurança. Amém, meus amados? Então, o Império Medos e Persas, ele pegava do Mar do Aral até o Egito, tá? E ele tinha esses países em seu poder: o Egito, Israel, Síria, Turquia, Iraque, Irã, Afeganistão, Paquistão, Índia, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão e Cazaquistão, tá? O Quirguistão e Cazaquistão eram um pedaço dele. Então, o vasto tamanho do Medos e Persas pegava essa parte, tá? Então, nesse vídeo aqui, como no título abaixo, nós não vamos falar muito do Império Medos e Persas, mas isso é só para a gente ter uma noção do tamanho dele, e o principal, o que é o Império Grego, né? Então, do versículo 5 até o versículo 8, nós vamos estar filtrando esse reinado, tá ok? Então vamos lá, a leitura do versículo 5 diz o seguinte: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então vamos lá aqui, vamos para o discernimento. Primeiramente, na Bíblia, o bode ele sempre quer dizer, Satanás ele sempre é assemelhado ao bode. Não é à toa que hoje o bode ele também é chamado de Bafomé. A gente vê hoje lá na maçonaria a cara do bode, né? E hoje esse é o principal imagem do diabo, né, de Satanás hoje nas entidades aí ocultas, né, nessas religiões ocultas, que é o bode, tá ok? E a gente pode ver que o bode ele é descrito como reino grego, tá ok? É descrito como reino grego, por incrível que pareça. Nós vamos entender o porquê que o reino grego, que o Império Grego, ele é semelhante ao bode. Por que se assemelha ao bode? Né? Por que a palavra de Deus colocou o bode como reino grego? Então, quando diz que vinha do ocidente, mas sem tocar o chão, quer dizer que o reino grego tomou ali, venceu ali Medos e Persas muito rápido, e se vangloriou também, né? Nessa coisa. O chifre muito notável que estava no bode era o Alexandre o Grande, ok? No versículo 6, dirigiu-se até o carneiro, ou seja, o carneiro que simbolizava Medos e Persas, que tinha 2 chifres, ao qual
eu tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder, ou seja, a guerra, né? Simbolizando a guerra. E viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou os pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Ou seja, o poder do Império Grego era muito forte e venceu medos e persas muito fácil. Tá? No versículo 8, mais uma vez, o bode se engrandeceu sobremaneira, ou seja, o Império Grego se engrandeceu. E, na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, ou seja, o Alexandre o Grande morreu subitamente. E em seu lugar saíram 4 chifres, ou seja, 4 reinados. 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Nós vamos primeiro entender a região, o império do reino grego, depois vamos falar desse império dividido, tá ok? Então, o reinado da Grécia, ele pegava da Grécia ali, né, até o mar de Aral. Então, os países que o Império Grego tomou controle, claro que hoje alguns países não existiam na época, mas é só para a gente ter uma noção do mapa, os irmãos podem ver no Google. Então, os países eram esses: Macedônia, Bulgária, o litoral da Romênia, Turquia, Chipre, Síria, Líbano, Israel, Armênia, o Egito, Iraque, Irã, Afeganistão, Paquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão e Nepal. Ok? Vocês podem ver aí que o Império Grego ele se alastrou, né? Mas a palavra de Deus, no versículo 8, no final do versículo 8, diz que o Império se dividiu em 4. Então, qual o nome desses impérios? Né? O Alexandre o Grande ele tinha generais e foi compartilhado, foi dividido em 4 por esses generais de Alexandre o Grande. E os reinados são esses: o Lisímaco, o Cassandro, o Seleuco e o Ptolomeu. Ok? Então, se você for ver no Google, por exemplo, o mapa do Lisímaco, ele pegava ali a Ásia Menor, ou seja, a fronteira com a Bulgária até a metade da Turquia. Ali é chamada de Ásia Menor. Ok? O Cassandro pegava a Macedônia até Grécia. O Seleuco pegava os países de Israel, Líbano, Jordânia, Síria, Iraque e Irã. E o Ptolomeu, o Egito. Então, essa área que se dividiu em 4 reinados era o reinado do Egito, né? do grego. Não da Grécia, Egito não, da Grécia. Né? O reinado grego de Alexandre o Grande. Então, no versículo 9, diz o seguinte, presta bem atenção, diz o seguinte: de um dos 4 chifres, ou seja, de um desses 4 reinados, saiu um chifre pequeno, ou seja, saiu o anticristo. No vídeo passado eu falei que o versículo 8 e o versículo 9 ignora totalmente Roma. E também está ignorando Roma mais uma vez aqui. A própria Bíblia refutando esses estudiosos aí. Porque pula para o fim, tá ok? Daqui pula para o fim. Então, desses 4 reinos vai vir o anticristo, ok? E que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa. A Terra Gloriosa é Israel, tá ok? Então, no versículo 9 está dizendo: dessa região toda, a qual hoje no nosso tempo não é ignorada, tá? Essa região não é hoje o reino grego, tá? O reino grego acabou, não existe mais. Mas essa região toda que se dividiu em 4, Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e o Seleuco, essa região toda no mapa existe ainda. Então o anticristo ele vai surgir nessa região, tá ok? Ele vai surgir nessa região. Então já está refutado. O anticristo não será francês, não será o Emmanuel Macron,
não será o Jared Kushner, que é o genro do Donald Trump, entendeu? Não será esses caras. Então, está refutado tudo isso aí. A própria palavra de Deus está refutando isso aí. Então, o anticristo ele virá desse lugar, tá ok? E a palavra de Deus ainda afirma o seguinte. Os irmãos abram suas Bíblias em Apocalipse 2, em Apocalipse 2, e o versículo 12 está escrito o seguinte, versículo 12 e 13, está escrito o seguinte: e o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. No 13, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Paramos aqui. Ora, o trono de Satanás, onde está pelo mapa? Onde está a igreja de Pérgamo? Onde habitava a igreja de Pérgamo antigamente? Na Ásia Menor. Então, hoje, o trono de Satanás está na Ásia Menor, tá ok? Lá está o trono de Satanás, está na Turquia. Então, toda essa região aí vai vir, de uma desses lugares vai vir o anticristo. O anticristo pode vir do Egito, da Grécia, pode vir de Israel mesmo, pode vir do Líbano, pode vir da Jordânia, Síria, Iraque, Irã. Vai vir de uma dessas regiões, tá ok? Porque a própria palavra de Deus, no versículo 9, limita isso. Está limitado a isso, ok? O anticristo vai vir de uma dessas 4 pontas, de uma desses 4 chifres, e que é reino, tá? Ao qual o bode simboliza o reino grego. Estão entendendo? O reino grego, o bode, região, trono de Satanás, entendeu? A Bíblia, ela se auto-explica, meus amados, não é difícil de entender. Então, já está refutado aí as teorias aí que a gente encontra aí no YouTube. Amém, meus amados? No próximo vídeo, nós vamos estar discernindo as regras que os judeus, que a gente chama, que eles acreditam, né, do Salvador deles, que vai vir, que é o Messias deles, né, o Messias judaico, que a gente chama de anticristo. E nós vamos estar entendendo as regras do que os judeus esperam e que, para ser aprovado, para que eles possam aceitar o anticristo, o Messias judaico, como rei deles. Lembrando, o anticristo, ele é cumpridor da Bíblia, que é somente para Israel, tá? Ele não vai vir lá pregando na Arábia Saudita. E isso aí vai ser explicado nos vídeos à frente, tá ok? Ele vai vir para Israel para que possa ser cumprido a profecia. Lembrando que toda a profecia bíblica é para Israel, é de Israel, ok? E tudo que acontece está em torno dela, principalmente a guerra que virá, a qual nós vamos estudar mais para frente. Então, isso eu quis falar sobre isso aqui, para que os irmãos possam aí anotar e para que a gente possa dar andamento, né? Não podia falar da guerra sem falar disso aqui. Amém, meus amados? Então, no próximo vídeo, nós vamos estar discernindo aí o Messias judaico, a qual os judeus esperam que, no nosso entender, é o anticristo. Amém, meus amados? Graça e paz de Jesus Cristo a todos. E lembrando, Jesus veio, ressuscitou, vive eternamente e virá sobre as nuvens do céu para resgatar a sua igreja. Aquela igreja que não vai dobrar o joelho para o anticristo e vai perseverar até o fim para ser salvo, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Boa noite, graça e paz de Jesus Cristo a todos, em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite, boa tarde, bom dia, não importa a hora que você está vendo. Amém, meus amados? Fique bem na graça do nosso Deus.